Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos chegando! Vou colocar uma musiquinha bem agradável aqui pra gente, para lembrar aí a nossa criança, né? Essa criança iluminada. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa aqui não. Quem está chegando agora? Nós estamos hoje na terceira jornada, no terceiro dia da jornada da criança ferida. Essa criança, esse arquétipo que nós carregamos dentro de nós, da criança ferida. Como é que nós podemos nos conectar com uma outra dimensão, que é a criança iluminada? Então, olha só, vou colocar aqui o título: A Criança Ferida, a Criança Iluminada. Quem for chegando, vai colocando aí uma palavra, um sentimento, uma energia para contaminar essa galera. Também vá dando aí bastante aviãozinho, coraçãozinho, né? Para que outras pessoas também possam se beneficiar desse trabalho hoje. A criança ferida, a criança iluminada. Pronto, já coloquei aqui, fixar. Olha que música gostosa. Estão ouvindo a música? Vamos começar esse encontro hoje. Eu quero que cada um se conecte com a sua criança divina e oferte um pouquinho, algo de bom para as pessoas que estão entrando. Pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, pode ser uma inspiração. Se conecta com o melhor que você tem dentro de você. Eu estou aqui ouvindo a música, né? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. Todos nós temos essa criança dentro de nós. Olha que coisa linda. E nós ficamos tão encarcerados nas nossas dores que nós nos esquecemos que temos essa criança que está aí disponível para nos fazer superarmos tudo isso. Então, vai chegando, vai oferecendo algo seu, um boa noite, um sentimento, uma palavra que te toca, que te conecta a essa criança iluminada, a essa criança divina. Nós já suportamos tantas dores no nosso dia a dia, né? Como é fazer a partilha de um sentimento bom? Então, para quem está chegando, eu sou a Claudiane, meu boa noite para vocês. É sempre muito bom estar aqui na presença de algo maior que tece os nossos encontros, que tece essa consciência coletiva, que mobiliza toda essa energia de transcendência. O que é a transcendência? Quando a gente consegue juntos, nessa egrégora, produzirmos algo maior que transcende, que nos libera, que libera todos. Nós estamos num campo de ressonância morfogenética. Então, o que a gente oferece para o outro acaba retornando para a gente e para todos que estão aqui. Então, eu vou começar. E a minha palavra hoje é iluminação. Eu deixo para vocês iluminação. E cada um que for entrando, vá deixando algo. Vá deixando um sentimento, vá deixando uma palavra, vá deixando uma experiência, uma expectativa, para que a gente possa se elevar, ok? Eu quero falar hoje de alguns comportamentos. Vocês estão me escutando bem?
Estou vendo que vocês não estão querendo muito escrever, né? E nem partilhar, mas tudo bem. Tá tudo certo, eu acolho isso também. Quem for chegando, vai se conectando com... Eu quero que você busque quais são os sentimentos que movem você nos seus relacionamentos, nos seus encontros, naquilo que a vida te coloca como desafio e de que maneira a sua criança reage. Eu bebi na fonte do mestre hoje, né? Eu bebi na fonte de Bert Hellinger para trazer tudo isso que eu vou falar para vocês. Assim, eu falo de um outro lugar. Eu coloco Hellinger aqui atrás, ancorando a minha força, e eu sou simplesmente uma aluna. Eu tive a graça de ser aluna do Hellinger, fiz a formação primeiro com a Ana Lúcia Braga e depois com o Bert, lá no México. Fiz as jornadas pedagógicas com ele. Foi um evento de uma semana. Eu tive a honra, a graça de participar. Então eu me ancoro na força dele e desse lugar de aluna é que eu quero fazer essa partilha com vocês. Então, todos nós temos os nossos lados, os nossos dois lados, né? Gritando dentro de nós. Nós temos os nossos ferimentos, as nossas dores, nossos traumas. Todos nós temos aí a noite escura da nossa alma. E quem passa às vezes é a criança. E eu falo que a nossa criança, ela fica encarcerada. Só para a gente entender, quando nós temos um processo de dor muito intenso, lá na infância, partes nossas ficam perdidas. É como se várias partes nossas fossem drenadas naquela experiência, sugadas naquela experiência. E aquilo cria uma projeção. Então, essa dor que eu vivo e que dilacera a minha alma, que eu vivi lá na minha infância, ela molda a forma como eu vou para o mundo. Ela molda, ela cria o universo que eu estou vivendo. Então, tudo que eu vivo é fruto de algo que me aprisionou. E aí nós precisamos aprender a recontar essa história da nossa criança. Porque se a gente permite que essa criança ferida dê voz à nossa alma, domine a nossa alma, a nossa essência, o nosso eu maior. Eu gosto quando o Jung traz, né, o inconsciente superior. Se a gente permite que essa criança que ficou presa na amargura, na escassez, na história que ela criou, de que ela não teve uma mãe disponível, de que não chegou amor para ela, independente da história que essa criança está contando para você, se ela está te dominando, você está vivendo sérias dificuldades profissionais, falta de dinheiro, escassez, são sintomas de uma criança que não se sente merecedora. Eu estava esses dias pensando, né, nas minhas meditações. Eu gosto muito das minhas meditações. Por que às vezes o mundo ele não pode ficar focado na pobreza? Porque se eu olho só para a pobreza, eu não crio riqueza. Eu tenho que construir uma maneira de ser empático com a pobreza, mas produzir
riqueza. Porque se a gente olha só para a pobreza, o mundo vai se tornar cada vez mais pobre. E quem vai gerar riqueza? E é tão difícil a gente entender que a pobreza, ela não se limita apenas à falta de recursos materiais. Nós temos aí pessoas que se julgam ricas, pobres, extremamente pobres, né? Pobres de valores, pobres de pensamentos, de postura. Então, onde é que está encarcerada a minha riqueza ou a minha pobreza? O que eu estou gerando? Eu estou gerando mais escassez ou eu consigo gerar prosperidade? E muitas vezes essa pobreza, eu estava comentando hoje com uma cliente, eu cuidei de um caso bem específico com mediação, que era de uma família que vivia em um lixão. E nós tentamos tudo através da prefeitura para retirar essa família e essas crianças do lixão. E, inclusive, uma proposta muito boa da prefeitura de dar casa para eles, de auxiliar de alguma maneira, promovendo eventos, os eventos naquela cidade da prefeitura, uma verba, parte de uma verba, eles iam cooperar nessas festas de igreja e tudo, ia ser doada para eles, para que eles pudessem se manter, e eles não tinham acordo de forma alguma. Eles não faziam acordo com a prefeitura. Serviço social, promotoria, tudo lá, porque esse lixão não ia existir. E aí, a promotora que atuava no caso nos convidou, era eu e um parceiro de trabalho meu, para constelarmos aquela família e ver por que é que eles não saíam do lixo, do lixão. Eles estavam propondo dar a eles cesta básica, estavam propondo dar escola, estavam propondo dar uma casa, e eles não saíam. Então, não estava falando de outros recursos, estava falando de uma decisão de permanecer no lixo. E foi muito forte. Quando eu constelei essa família, o pai, o avô deles, eram 5 pessoas que moravam, irmãos. O avô tinha sido um pedófilo e ele tinha abusado de muitas crianças. E era uma família que vivia esse lixo interno, essa podridão interna. Então essa família, eles foram morar no lixo. Eles estavam totalmente a serviço do lixo emocional, psíquico. Eles estavam encarcerados ali. E aquilo foi tão pesado quando eu constelei, quando eu olhei, que eu vi de que lixo eles estavam a serviço, né? De onde eles estavam conectados, que eu me emocionei. Meu Deus, eles literalmente estão vivendo no lixo de todo esse sistema, que quando a gente puxava para trás, no bisavô, o bisavô era assassino. Eles estavam lá, vivendo, espiando todo o lixo do sistema familiar deles. Né? E isso, quando a gente olha enquanto terapeuta familiar, é um susto, a gente toma um susto, porque a gente quer salvar. E eu respirei e tentei ficar bem com aquele lixo. Tentei ficar bem com aquele lixo. E aí, saímos de lá, mudos, né? Eu e meu parceiro, de ver tanto lixo. Como é que eles estavam vivendo aquela situação? Que aquela situação era atual. E aí, passados uns 15 dias, nós recebemos um comunicado que eles tinham concordado em ir para aquela casa, aquele lugar que eles estavam, que a prefeitura e o Ministério Público estavam oferecendo para eles. Então, isso é uma possibilidade, né, de olhar agora para uma vida com menos lixo. Isso me impactou muito a minha profissão quando eu constelei. Isso deve ter uns 5 anos atrás que eu participei dessa experiência. Então,
Quais são os lixos que a nossa criança está espiando? Onde é que ele está encarcerada? E tudo isso que eu estou falando vem de uma dinâmica que nos emaranha inconsciente. Então eu disse que hoje eu quero fazer um trabalho bem voltado para o que o Bert chama de equilíbrio entre dar e receber. Somente nesse equilíbrio, quando a gente nos eleva, e para nos elevarmos, nós temos que ter um outro nível de consciência. Se permanecermos assim, né, tapados, enxergando de uma forma bem estreita, enxergando ainda pelo buraco da fechadura, a gente não vai ter essa dimensão. Eu tenho falado bastante nesse equilíbrio entre o dar e receber. Quando eu estava no México, eu assisti uma aula sobre casais com o Bert e ele falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele disse assim: o feminino deve muito para o masculino, por isso o masculino está em guerra com o feminino. Por isso o masculino se retirou, fez greve com as mulheres, né? O masculino saiu, está recolhido. E eu não entendia isso. E recentemente eu estava fazendo uma vivência bem profunda de cabala, uma meditação cabalística, e me veio isso muito forte. E aí eu comecei nesse processo e era com a respiração holotrópica, né? Eu comecei a ver todos os homens que foram mortos na guerra. Eu via trincheiras e trincheiras de homens mortos na guerra. E aí, aquela consciência que eu estava ali, sendo guiada por ela, do meu eu superior, me mostrava qual a mulher que morreu na guerra. A mulher, o feminino, é detentora da vida e da morte. É no feminino que o masculino e que a mulher e o homem se desenvolvem. O masculino e feminino é a mulher que dá a luz. E aí eu fiquei imaginando, sabe? Naquela experiência eu fiquei pensando, tantos homens, o que foi dado ao masculino? O que foi oferecido ao masculino? Não é? Nesse inconsciente coletivo, humanitário, planetário, o homem precisa dar conta do sustento da família, o homem vai para a guerra, o homem precisa sustentar a família toda, né? E o quanto o masculino ficou perdido em tudo isso. E justamente porque a mulher, ela tem poder demais, nós temos muito poder. Nós temos o poder de abortar um filho que o pai nem sabe, nós temos o poder de definir sobre a vida, eu quero, eu não quero. Se uma mulher decide pelo aborto, ela nem precisa comunicar com o homem, ao marido, né? Às vezes ele nem fica sabendo, o companheiro nem fica sabendo. Então nós temos muito poder, e onde tem muito poder, tem grandes responsabilidades, vocês sabem disso. Isso é uma frase do queridíssimo Homem-Aranha. Onde tem muito poder, tem muita responsabilidade. E quando é que essa guerra vai parar, né? Eu perguntei, quando essa guerra vai parar? Porque se o homem sofreu muito nas trincheiras, ele violentou muitas mulheres. Ele agrediu o feminino, ele feriu o feminino. Onde é que essa guerra vai parar? E foi tão bonito a resposta. No coração de um feminino que nutre, no coração de um feminino amoroso. E se pararmos para pensar, o feminino adoeceu tanto que o planeta Terra adoeceu, a Mãe Terra adoeceu. E a Covid veio para mostrar quanto nós adoecemos, o quanto o nosso feminino está adoecido. Então, como é que a gente vai fazer essa cura?
no coração de um feminino amoroso. E onde é o feminino amoroso? No ventre materno da mãe, né? Então, como é que nós podemos ser esse útero agora, amoroso, com os nossos parceiros, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos com o planeta Terra, né? Então, para que essa guerra de masculino e feminino possa ter fim, nós precisamos de um feminino amoroso e de um masculino posicionado. Como um masculino pode se posicionar? E aí, estou contando tudo isso para dizer que eu cheguei no Hellinger, eu fui beber na fonte do Hellinger. E ele diz algo muito interessante, muito interessante. Ele diz: ai, ai, como é gostoso estudar tudo isso, né? A gente entender tudo isso, que é tudo uma construção, e se é uma construção, pode ser desconstruído. Então ele conta primeiro a história dele. Hellinger foi casado há 30 anos, e um dia ele se apaixonou pela Sophie, e aí ele começa dizendo: tem momentos na nossa vida que o outro, ele vai para um caminho tão diferente que nós não podemos renunciar à nossa jornada. E mesmo amando, a gente renuncia ao outro, porque nós temos um caminho. Esse é o primeiro passo para enxergar a vida através da criança lúcida, não mais a criança cega. Então não é pessoal. Eu deixo você porque os nossos caminhos são bem diferentes. E aí ele conta que ele entendeu que nos 30 anos de casado, ela nunca compartilhou o pensamento dele, a jornada dele, o trabalho dele. Ela tinha as dificuldades dela, né? Ela tinha sido freira, estudado na igreja, e ela estava lá. Ele tinha se aberto para inúmeras possibilidades na jornada de autodesenvolvimento como psicoterapeuta, e ela estava lá ainda na igreja. E quando ele reconheceu isso, ele disse que ele chegou em casa, teve uma conversa com ela, pediu a separação, e ele fez algo que eu acho muito interessante. Ele foi olhar para o aspecto financeiro. E ele fala que quando uma pessoa decide se separar, assim como ela se prepara para casar, no adulto ela se prepara para se separar. E quem pede a separação precisa renunciar e ter a decência de deixar o outro bem. E ele fez as contas de 30 anos e ele disse: eu renunciei à casa, eu renunciei aos meus livros, ao faturamento dos livros que eu recebia nesse período que eu estava com ela. Eu deixei para ela essa renda e eu saí com uma mão na frente, a minha mala, e fui morar com a Sophie. Quem trabalha com casais sabe que todas as dores de amor, o dinheiro é o substituto, né? E quando o outro te aprisiona pelo dinheiro, é que ele não está conseguindo lidar com a dor. Pode ter certeza disso. Então, no mundo adulto, a gente faz contas, né? No mundo que quer se transformar, amadurecer e ficar livre desses pesos, nós saímos da relação com elegância, pagando aquilo que nós devemos, criando condições para que o outro fique bem, gerando riqueza para quem fica e para quem parte. E olha o que as pessoas fazem. Olha o que a nossa criança ferida faz. A gente se apropria do que não é nosso por direito. Porque a gente acha que vai reter uma parte daquilo que foi bom naquilo que fica. Seja nos bens, seja na herança. E essa é a nossa criança ferida.
E essa criança ferida, realmente, ela vai ter dificuldade em entrar na abundância, porque ela está lesando. E sai lesado um, e sai lesado o outro, e como é que essas duas crianças lesadas vão criar abundância? E sabe o que vai acontecer? Vão lesar os filhos. Vão lesar os filhos. Então, para quem está querendo iluminar a sua criança, o amor acabe pronto. Não é o problema de acabar o amor, é como a nossa criança, nesse momento, presta atenção, é nesse momento que a nossa criança ferida vai dar a cara e vai aparecer, e muitas vezes da pior maneira possível. Então, se você quer entrar no movimento da criança divina, não importa o que o outro está pensando, não importa o que o mundo vai pensar, não importa o que o advogado vai falar, traz para o seu coração. É justo eu deixar essa pessoa sem nada ou eu sair sem nada? Como é? Eu tenho uma paciente que estava compartilhando comigo essa semana retrasada. Ela saiu de uma separação sem nada. Sem nada, nada, nada. Tudo que ela tinha feito lá no casamento, ela saiu sem nada. E aí, como ela está num movimento sistêmico, ela conhece constelação, ela fez uma proposta para ele. Não precisa me pagar metade disso. Você me dá uma televisão, ou você me dá uma máquina, ou você me dá qualquer coisa, só para eu não me sentir lesada. E ele disse, me leva no litigioso, né? E aí ela me ligou aos prantos, fizemos um movimento sistêmico e tudo. Eu disse, olha, não dá para lidar com essa criança ferida dele, vai ter que esperar passar, não é? E você bancar os seus 50% de responsabilidade em tudo isso. Agora, quando se lesa, quando se dá em excesso, é uma coisa, a gente desequilibra de uma maneira, mas quando a gente tira, a gente espia de uma outra maneira. E muitas vezes, quem dá em excesso, ele não vai receber daquele parceiro, mas vai receber da vida. E quem vai lá e tira, não tem o que receber. A vida vai fazer movimento de tirar, vai ser sempre assim. É essa parte que nós precisamos entender. Que o grande equilíbrio entre o dar e o receber é esse. Esse é o maior equilíbrio de todos. É a vida quem faz. Talvez ela não vá receber um centavo desse ex-marido. Talvez o dinheiro que ela deixou, a vida que ela deixou, a casa que ela deixou, ela não vai receber dele um centavo, porque está na criança ferida, está lá na história dele com a mamãe. As mulheres precisam me dar o que a mamãe não me deu. Como a mamãe não me deu, como o preferido da mamãe não era eu preciso então que as mulheres me deem muito. Essa história dela não vai ser ele que vai dar. Mas essa compensação, como diria Bert Hellinger, essa compensação, ela vai vir do mundo, vai vir de outros movimentos que ela fizer. Agora, quando nós lesamos alguém, né? Quando nós retiramos de alguém, talvez não seja essa pessoa que vai retirar, mas vai ser outra vai chegar e compensar esse campo. E todas as vezes que eu estou lesando, eu estou na minha criança ferida. Não é na minha criança iluminada. A minha criança iluminada, ela é lúcida, ela tem consciência do que é certo e do que é errado. E o Hellinger fala, né, que no relacionamento de casal, por exemplo, existe algo que faz esse casal se iluminar juntos. E uma delas é a renúncia. Nós precisamos renunciar quando nós estamos amando, renunciar ao nosso ego,
renunciar quando nós estamos num casamento à nossa família de origem. Quantas vezes eu vejo mulheres no meu consultório dizendo: eu não vou ficar nesse casamento, ele não gosta do meu pai, ela não gosta da minha mãe, ele não aceita isso, eu tenho que ir na casa da minha mãe todos os dias e ele não deixa. E eu olho e falo: não saiu da família de origem, está no útero ainda. É uma criança cega, buscando o amor da mãe e do pai de qualquer maneira. E aí o Hellinger traz essa questão da renúncia. Porque a renúncia, ela já começa na infância. Isso porque para ser homem, o filho tem de renunciar à primeira mulher de sua vida, ou seja, a sua mãe. E a menina precisa renunciar ao primeiro homem da vida, o papai. A minha criança só se torna iluminada numa relação quando eu, como mulher, renunciar ao papai e olhar para a minha mãe. É na esfera da minha mãe que a minha fêmea se ilumina. Olha que coisa linda! Enquanto eu não tomo essa mãe real que eu tenho, enquanto eu não me divorcio do meu pai e deixo a mamãe com o meu pai, eu não consigo fazer diferente. Eu vou triangular na vida. E o menino precisa renunciar à mãe. Se esse menino fica casado com a mãe, ai, 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 ele vai se casar 30 vezes e não vai entregar esse coração. E ele vai criar amante, 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 porque ele fica no triângulo. Ele precisa da mãe, precisa da esposa e ele precisa de novo de um amante. É o triângulo, ele está triangulando com o pai. Então ele diz assim: por isso o filho tem de sair cedo da esfera da influência da mãe e entrar na esfera da influência do pai. Mas as mães não deixam. As mães acham bonitinho fazer comidinha para o filho de 50 anos, de 40 anos. As mães acham bonitinho entrar no duelo com a nora. Eu atendo pacientes que o filho me conta: a minha mãe não gosta da minha filha, ela tem ciúmes da própria neta. Como esse filho consegue iluminar essa criança e viver bem uma relação dessa maneira? Da mesma maneira, não é? Se a filha tem de sair e entrar na esfera da mãe, na esfera de influência da mãe, geralmente o filho é levado a ser apenas um adolescente ou um homem extremamente mulherengo. Tá aqui, gente! É complexo de Édipo puro. Um homem que está na esfera da mamãe, o filhinho da mamãe, ele é um mulherengo ou uma adolescente. Ele não renuncia à adolescência. Ele vai triangular, ele entra num relacionamento, ele sai do relacionamento, ele se cerca de festas, ele se cerca de corpo, ele se cerca de adolescente, coisa de adolescente, de 18 anos, 20 anos. Dá a vida por ser um eterno adolescente, vai lá fazer plástico em tudo quanto é lugar. Quer ser um eterno adolescente. Então, ele vai ser apenas um adolescente ou um mulherengo, mas não um homem, de fato. E na esfera de influência do pai, a filha geralmente é levada a ser apenas um adolescente ou amante, nunca uma mulher. A filhinha do papai, casadinha com o papai, olha isso. Ela vai ser uma eterna adolescente. Ela vai morar na casa desse pai até os 30 anos, 40 anos.
Se o pai arruma outra pessoa, ela não vai deixar, ela vai fazer um inferno, porque ela é uma adolescente. É só ler, gente, não é a Claudiane que está falando. Vá ler Complexo de Édipo, porque essa menina está com 7 anos. Ela vai triangular esse pai com a mãe. Ela vai triangular esse pai com a mãe. Ela vai triangular esse marido com a sogra. A vida vai ser um inferno. E todas as meninas casadinhas com o papai têm a tendência de buscar amante. É a história que ela viveu na primeira infância. Isso se chama triangulação essencial. E se esses pais se separarem, o filhinho da mamãe não deixa essa mãe recomeçar a vida. E se o papai está casado com a filhinha, ele também não vai. Esse livro é Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Eu estou na página 162, quando ele fala do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Então eu estou falando e eu fico me colocando nesse lugar. Eu tenho 4 filhos, eu tenho filhinho da mamãe, filhinho do papai. Como é que eu incentivo meus filhos a ir para a esfera do pai? Como é que eu incentivo as minhas filhas a vir para a minha esfera? Isso é uma responsabilidade nossa. Os nossos filhos, eles podem estar emaranhados. Quem faz o movimento de liberação das crianças que nós colocamos no mundo para que elas se tornem lúcidas e iluminadas somos nós. É o feminino amoroso que vai curar o mundo. Eu estou trazendo a possibilidade desse feminino. Se o filho permanecer na esfera de influência da mãe, a feminilidade inundará sua alma e o impedirá de aceitar seu pai, limitando sua masculinidade. De maneira análoga, a masculinidade inundará a alma da filha que permaneceu na esfera do pai. Quando ela permanecer nessa influência, impedirá essa filha de aceitar a mãe. E não aceitando a mãe, ela não aceita o feminino. E ele fala, né, que o ânima, que o Jung traz a parte feminina da alma de ânima e a masculina de ânimo. Se o filho permanecer na esfera da influência da mãe, sua alma desenvolverá a ânima em excesso, o filhinho da mamãe. Curiosamente, ele terá menos compreensão e compaixão com as mulheres. E, de modo geral, também encontrará pouca aprovação entre as outras pessoas. Olha que forte. Se quiser se libertar da parte feminina de sua alma, terá de fazê-lo à custa de sua mulher. Então, é aquele homem acomodado. Aí ele vai precisar casar-se com uma mulher que tenha um masculino forte para ele tomar esse pai. Olha que peso que é isso, gente. Quando ele fala desse ânima que inunda o filho em excesso, ele não está falando de gênero, de sexualidade, de homossexualidade. Ele está falando de uma condição passiva. Vai ser um adulto que vai esperar receber das mulheres. Precisam de mulheres fálicas para poder fazer o que eles não dão conta de fazer. O nome do livro, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. E aí ele fala das mulheres também, né? Ele fala, se quiser se libertar da parte feminina, terá que fazer as coisas de sua mulher. Quando a filha permanece na esfera de influência do pai, em sua alma, o masculino se desenvolve em excesso e, por conseguinte, ela tem menos compreensão e compaixão pelos homens. Também ela é vista como uma pessoa antipática, porque ela se torna agressiva, manipuladora, ela perde o feminino, a alma dela fica no ânimos.
e ela vai se tornar uma mulher muitas vezes insuportável, porque ela tem excesso de masculino. E tendo excesso de masculino, ela vai estar sempre cercada de um homem fraco. É aquela mulher que faz do homem o capacho dela. É simples assim, gente. E aí eu vou continuar para a gente não perder a linha de raciocínio. Um homem que tenha permanecido na esfera de influência da mãe, tampouco se mostra pronto para assumir responsabilidade maior. São aqueles homens que não assumem responsabilidades com o filho, que não assumem responsabilidade com a esposa, com a casa, com o trabalho, estão sempre trocando de trabalho, nenhum lugar tá bom. Esses homens não assumem responsabilidades. Estão sempre querendo levar vantagem às custas de alguém. Alguém precisa doar o patrimônio, está esperando a herança do pai, está esperando a herança da mãe, está esperando a herança de um tio que vai morrer, da melhor amiga que vai morrer. Não assume responsabilidade. Sem excitar, esse homem precipita-se em aventuras audaciosas e não teme nenhum perigo. Ele vai transar com um monte de mulheres sem preservativo. Ele vai fazer gastos, ele vai manter padrão de vida que ele não dá conta, porque ele é o Dom Juan, é o Bambambam, é o bonitão. Então ele vai ter o melhor carro, ele vai morar no melhor lugar, ele não tem consequência. Ele não olha para as consequências das coisas. E aí ele fala, no fundo, a maioria dos heróis que fazem imprudência, que sobe Monte Everest, que é chefe de tráfico, que está na cadeia ou que está conduzindo um monte de coisa, desde os irresponsáveis num grau menor até os valentões, são todos filhinhos da mamãe. Todos os durões, né, não passam de meninos mimados, pois um homem de verdade não se arrisca de modo leviano, tem consciência de que é responsável pela sua família. Olha que coisa linda. Gente, que a travessia mais difícil que essa. A gente assumir as nossas responsabilidades, os nossos amores, quem está do nosso lado. Na vivência que eu fiz na meditação cabalística com respiração holotrópica, eu estava fazendo a subida pela árvore da vida, quando eu vi esses homens nas trincheiras de guerra, né? O tanto que isso é pesado, o tanto que isso é pesado, e a gente entender que só um coração amoroso cessa essa guerra, e não tem coração amoroso maior do que os nossos pais. É no colo do pai e da mãe. É renunciando a essas sombras no sentido de cegueira. É só clareando o nosso inconsciente que a gente constrói uma outra humanidade. E olha o poder da mulher. Porque eu posso dizer, filha, olha para mim. Eu sou sua mãe, não é o seu pai. Não é a mulher do seu pai. Não tem nada a ver com o seu pai, é comigo. Você tem que resolver, é comigo. Filho, eu te libero para você ir para o seu pai. Mesmo que isso vá causar um buraco no meu coração, porque eu acho que ele não te merece, mas ele é o seu pai. Ele é o pai certo para você e você precisa desse pai. Mas nós não conseguimos fazer isso. E isso parte da mãe, porque quando nós precisamos colocar o limite necessário, nós sentimos culpa. Nós desacreditamos de teorias que estão aí há muito tempo. Isso aqui é novo? Claro que não. Freud falava isso, Jung falava isso. Todos os terapeutas falam isso. Todos. E por que a gente não adota uma postura que a nossa criança necessita
eu brinco, né? Como eu defendo o meu pai, até eu entender que eu preciso da minha mãe, porque eu sou mulher. É nela, é quando eu me render ao feminino dela e ficar na esfera do feminino dela, que o homem, que pode ser homem, responsável, cuidadoso, vai chegar e se colocar, se posicionar, como diria o Hellinger, do lado correto na minha vida. Enquanto eu estiver na esfera do papai, salvando o papai e da mamãe, eu só vou arrumar homens que querem receber e muitas vezes aquilo que eu não posso dar. O movimento necessário, né? É ele que vai ter que fazer. Eu estou falando agora de uma outra condição, de uma mãe que precisa estimular o seu marido, não é você mais que vai estimular, mas você pode estimular o seu filho, sendo você uma nova mãe. Uma nova mãe. E quando nós permitimos essas inversões, gente, os nossos filhos vão pagar. Os nossos netos vão pagar. Serão crianças feridas e ressentidas, tentando aliviar o sistema dos pais. Quando eu me posiciono perante meus filhos, é para que os meus netos não troquem de lugar com meus filhos. Porque isso acontece o tempo inteiro. A grande desordem do mundo é justamente quem é o grande e quem é o pequeno. E se os filhos são pequenos perante os seus pais, acontece um milagre acontece. Eles são grandes perante o mundo. Eles são grandes perante a família deles. Eles olham para tudo isso aqui, né? Com consciência de que precisam ser responsáveis. O que acontece então quando um filho influenciado pela mãe e uma filha influenciada pelo pai se casam? Em geral, o homem busca uma substituta para a mãe e a encontra em uma amante. E a mulher costuma buscar um substituto para o pai e o encontra em uma amante. Isso continua o triângulo amoroso. É a necessidade de permanecer na infância. O menino disputando a mãe com o pai e a menina disputando o pai com a mãe. Porém, quando um filho influenciado pelo pai, o filhinho do papai, se casa com a filhinha da mamãe, acabam se tornando um casal confiável. É o que eu verifiquei em centenas de constelações familiares que eu conduzi na vida. E não é forte? E aí ele fala que esse movimento da criança ferida para o adulto consciente, ele se instala a partir do servir. O servir que parte do coração é a mais profunda realização da vida. Isso significa que servimos para alcançar o coração do outro, para que seu coração bata mais forte graças ao nosso serviço e no mesmo compasso de felicidade que o nosso. E aí ele fala que quando a gente precisa fazer um esforço para que o outro fique bem do nosso lado, nós estamos na criança, tentando salvar os nossos pais. Que na relação da criança adulta, da criança iluminada, da criança que já fez a travessia, nós olhamos e deixamos que o outro carregue as suas próprias dores. Eu só posso carregar os meus 50%. Que entre o casal, cada um carrega os seus 50%, que tem a ver com a sua história de vida, com a sua história com o papai, com a sua história com a mamãe, se já tem filhos do primeiro casamento, se já tem filhos do segundo casamento. Cada um vai carregar a sua própria história. E se esses dois, ao se unirem, um precisar salvar o outro, um precisar dar muito para que o outro fique na relação, não vai dar certo. Que isso é nossa criança. Estamos com 7 anos de idade, tentando salvar o papai ou a mamãe de algum conflito.
O amor verdadeiro é esse que o outro entra na minha vida, eu olho para ele, me encanto e diz: aqui é confiável, aqui tem espaço para eu ser quem eu sou, aqui tem espaço para eu crescer naquilo que eu sou. E o outro olha para mim e diz: esse lugar é seguro, aqui eu tenho espaço, eu não tenho esforço, eu tenho espaço. Espaço. Então eu convido vocês a buscar esse espaço dentro de vocês. Onde é que nessa dinâmica toda nós estamos conectados? Onde é que nessa dinâmica toda que eu comentei tem ressonância em nós? De que maneira isso tem ressonância em nós? Quanto esforço a nossa criança está fazendo para manter uma união, um casamento? Quanto esforço a nossa criança faz para se apossar dos filhos? Quanto esforço nós fazemos? Esforço que não cabe nesse momento. Eu falei tudo, mas eu não falei que nós vamos iniciar um processo de cura planetária total. Quem vier agora para esse planeta vai vir com uma outra consciência. E é o feminino que vai curar a Terra. É o feminino que vai abraçar as dores desse masculino que também perdeu o lugar, perdeu o poder, está desrespeitado, não encontra. Então, que tipo de útero nós vamos construir? Mas o útero é perfeito, porque se o bebê decide que não vai ficar, o bebê vai embora, o útero não fica lá tentando segurar. É o respeito, né? É o respeito. Então, preste atenção, se hoje você está se relacionando com o filhinho da mamãe, será que você não é a filhinha do papai? Por que é que eu preciso encontrar um homem filhinho da mamãe? Se eu sou a filhinha da mamãe, eu vou encontrar um filhinho do papai. E esse encontro é o encontro de duas crianças iluminadas, duas crianças que vão florescer, porque a nossa criança iluminada, ela tá aí, louca, ávida, para prosperar, para nos fazer encantar. A criança iluminada, ela tá com muita vontade que você olhe para ela. Então agora eu vou fazer um movimento com vocês. Quero que vocês fechem os olhos. Respire profundamente. E você vai se conectar com a sua mão direita, com a sua mão esquerda. Eu vou pedir para que vocês estendam as mãos, estendam mesmo. Coloque as mãos lá na frente. Eu não vou falar que mão está a criança ferida e qual mão está a criança iluminada. Vou pedir para que você se conecte e sinta. Qual mão você sente que é bem leve? E qual mão você sente que é pesada? Onde tem peso nessa mão? Onde tem leveza? A mão pesada você deixa repousar sobre a sua perna. E a mão leve, eu vou pedir para você desenhar um desenho, igual a gente era criança. Desenhe um desenho no ar. Faça um desenho no ar. Igual a gente gostava de fazer. E sente como é esse desenho. Qual é o desenho que você está fazendo? Respira e deixa repousar também a mão leve na sua perna.
Para quem sentiu a mão esquerda leve, a sua criança vai encontrar leveza no feminino do seu sistema. Talvez você esteja precisando deitar no colo da sua mãe e pedir para ela cantar uma canção de ninar para você. Dizer: mãe, como é bom seu colo! Que colo divino é esse? Pedir um cafuné para sua mãe, falar: mãe, canta aquela música que você cantava. Ou talvez você possa ligar para ela e dizer: mãe, eu amo você. Descubra, sente o que é a sua criança, como é que ela vai se iluminar na presença do feminino da mamãe. Talvez vocês precisem tomar um café, talvez vocês precisem comer um bolo juntas, fazer desenhos no ar, caminhar na praia. Talvez quando você iluminar a sua criança na presença da mamãe, a criança da mamãe também irá se iluminar. Olha que coisa linda. O lado esquerdo são as nossas emoções. E as nossas emoções pertencem ao coração dela. Todo o nosso lado esquerdo é preparado para a nutrição. É o coração, é a nutrição. A mãe sabe que é o melhor peito para amamentar. E quem sentiu leveza do lado direito, essa criança está com muita vontade de se iluminar no masculino do pai. De olhar para o masculino com leveza, de olhar para o pai com leveza, de se iluminar na presença desse pai. E aí talvez você precisa deitar no colo dele e dizer: pai, canta uma música para mim. Pai, eu preciso que você caminhe comigo, ou que você faça algo, você vai saber o que é. E talvez nesse momento você também esteja iluminando a criança do seu pai, aquela criança ressentida, frágil, magoada. Esses são encontros de infinitas possibilidades, encontros de cura, de paz, encontros onde a gente pode deixar as armas, os julgamentos e colocar esse amor no nosso coração, incondicional. E para a gente finalizar, eu vou tirar 4 frases para a criança de vocês, iluminada de vocês. Eu vou tirar uma para o Eduardo Lacerda, que está procurando o nome do livro. Eduardo, pensa no que é que a sua criança precisa para se iluminar. Você está aí, Eduardo? Você ainda está aí? Diga ok. Você está aí, Eduardo? Talvez ele não esteja, né? Então, não tem problema, você vai fazer algo, a Mara está falando, e quando eles não estão mais aqui no plano físico, se conecta e faça algo com eles. Eduardo, eu vou tirar uma frase para sua criança. O que é que a sua criança precisa? Respira. Olha, eu carrego por você. A sua criança está carregando o peso pelo papai ou pela mamãe, ou pelos dois, né? Então, como é eu ficar pequeno perante eles? Quando eu fico pequeno, eu não preciso mais carregar. Eu entendo que esses 2 personagens, quando eu nasci, eles já estavam no planeta Terra há muito tempo. E não é possível transformá-los, ok? Gente, está terminando a nossa live. Gratidão enorme.
Eu vou começar uma série de vídeos no meu YouTube, vão lá, me segue, tá? E amanhã eu vou falar sobre gestão financeira com o Fábio. Veja no meu Instagram, ok? Beijos na alma de vocês. Gratidão!